Vamos nos aprofundar hoje na história do rei Ezequias, uma narrativa que encontramos no segundo livro das Crônicas. E que narrativa! Ela nos apresenta um dos períodos talvez mais dramáticos de toda a história de Judá. Estamos falando de um tempo de profundo reavivamento espiritual, de uma reforma estrutural sem precedentes e, claro, de uma intervenção divina espetacular. O nosso compromisso aqui é seguir de perto, bem de perto mesmo, a cronologia e a teologia que o próprio texto bíblico nos oferece. Para isso, vamos seguir a própria estrutura do texto. Primeiro, vamos analisar o convite de Ezequias à unidade. Depois, veremos como isso levou a reformas concretas no culto. Em seguida, vamos encarar a crise da ameaça assíria e, por fim, vamos concluir com a aprovação pessoal do próprio rei. Bem, o ponto de partida da nossa narrativa é um cenário de completa fratura nacional. Imagine só, o Reino do Norte, Israel, já tinha sido levado para o exílio, e Judá, o Reino do Sul, estava mergulhado em apostasia. É exatamente nesse contexto desolador que o rei Ezequias toma uma atitude de uma audácia notável. Ele decide reconvocar toda a nação, o que restava dela, para celebrar a Páscoa. E veja bem, não se tratava de um mero feriado, de uma festa qualquer, era um ato político e espiritual de uma magnitude imensa. O objetivo do decreto era claro: restaurar a aliança com o Senhor e reunificar, mesmo que simbolicamente, um povo que estava dividido há gerações. Era um chamado de volta ao único lugar legítimo de adoração, o templo em Jerusalém. A mensagem que o rei envia em suas cartas é, na verdade, um apelo direto ao arrependimento. Ele faz um contraste muito claro entre a teimosia, a obstinação das gerações passadas, que só resultou em juízo, e a proposta de um novo caminho, o da submissão ou do serviço a Deus. Era de fato um chamado para quebrar um ciclo histórico de desobediência. E qual foi a reação do povo? Bom, ela revela a profunda divisão espiritual daquela gente. Muitos, principalmente os que viviam nas tribos do norte, trataram a convocação com puro escárnio, com zombaria. Mas uma parte, um remanescente, respondeu com humildade. O texto faz questão de enfatizar que a decisão de ir a Jerusalém foi um ato de submissão individual, uma escolha consciente. O resultado de tudo isso? Uma celebração de uma magnitude inédita. O cronista chega a compará-la aos dias de ouro do reinado de Salomão, o construtor do templo. Aquela obediência, mesmo que de uma minoria, gerou uma alegria coletiva que não se via há séculos. Foi o selo do sucesso daquele reavivamento espiritual. Mas aquela alegria da Páscoa não foi um evento isolado, um ponto final. Pelo contrário, ela se tornou o grande catalisador para uma reforma profunda e sistemática. Todo aquele fervor espiritual se traduziu quase que imediatamente em ações bem concretas para purificar e organizar o culto nacional de forma permanente. E essa reforma seguiu uma lógica muito precisa. Primeiro, a purificação. Era preciso remover fisicamente todos os elementos de idolatria. Segundo, a organização, ou seja, restaurar o sacerdócio levítico conforme a lei de Moisés. E, por fim, a sustentabilidade. Restabelecer os dízimos para garantir que o templo funcionasse e que seus ministros tivessem sustento. E a resposta do povo à ordem do dízimo foi tão generosa, mas tão generosa, que o texto bíblico relata que os suprimentos se acumularam em abundância. Chegou ao ponto de ser necessário nomear oficiais só para administrar a imensa quantidade de ofertas. Um testemunho bem tangível da transformação espiritual daquela nação. E é exatamente neste ponto, logo depois da restauração da fé e do culto, que Judá enfrenta a sua prova de fogo. O Império Assírio, sob o comando do terrível rei Senaqueribe, avança para subjugar a nação. A fidelidade que tinha acabado de ser restaurada seria agora testada sob um fogo intenso. A resposta de Ezequias a essa crise foi dupla. Por um lado, ele agiu como um líder prudente, tomou todas as providências militares e estratégicas que podia. Mas, por outro lado, a sua principal fortaleza era a fé. Ele encorajou o povo a não confiar em muralhas ou armas, mas no poder de Deus, um poder que se revelaria muito maior que o do exército assírio. A estratégia de Senaqueribe não era só militar, era também psicológica. Ele transformou o conflito em uma verdadeira batalha teológica. Em suas cartas, ele zombava do Deus de Israel, colocando-o no mesmo nível dos ídolos das nações que ele já tinha conquistado. A questão central, portanto, passou a ser: quem é o Deus verdadeiro? Diante dessa blasfêmia e da ameaça de aniquilação total, a resposta final de Judá não foi com espadas, mas foi espiritual.
o rei Ezequias e o profeta Isaías, representando a autoridade real e profética, se uniram em oração. Eles simplesmente depositaram a causa da nação inteiramente nas mãos de Deus. O desfecho é abrupto e totalmente miraculoso. Não há batalha em Jerusalém. A intervenção é exclusivamente divina. O anjo do Senhor executa o juízo sobre o exército assírio e aquela ameaça, que até então parecia invencível, é desfeita em uma única noite. Fica confirmada, assim, a soberania do Deus que Senaqueribe ousou desafiar. Depois dessa vitória espetacular sobre a Assíria, o foco da narrativa muda. Sai do âmbito nacional e vai para o coração do próprio rei. A maior provação de Ezequias não viria de um inimigo externo, mas de dentro dele mesmo, logo após ele receber a cura de uma doença mortal. O texto bíblico nos lança uma pergunta retórica, e uma pergunta muito forte. Depois de ser curado milagrosamente, Ezequias não agiu com a gratidão devida. Seu coração se encheu de orgulho, um perigo sutil que veio logo depois da sua grande libertação. Ele chegou a ostentar suas riquezas para os mensageiros da Babilônia, esquecendo-se completamente da fonte de todas as suas bênçãos. A história de Ezequias, no entanto, termina com uma nota de redenção. Da mesma forma que ele tinha chamado a nação à humildade, ele mesmo se humilhou por causa do seu orgulho. E esse ato de arrependimento pessoal adiou o juízo divino, mostrando que a mesma dinâmica de arrependimento e graça que funcionou para a nação também se aplicava ao rei como indivíduo. A saga de Ezequias, portanto, nos deixa com uma reflexão profunda. Ela interliga a adoração pública com a devoção privada, a ação humana com a soberania divina, a ascensão que vem pelo avivamento e a queda que vem pelo orgulho, e, finalmente, a restauração que só é possível por meio da humildade. Esta análise que acabamos de fazer é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos. Se essa reflexão teológica foi edificante de alguma forma, fica aqui o nosso convite para que se inscreva no canal e também para que compartilhe as suas próprias meditações sobre este texto lá nos comentários.